E aí galera, bem-vindos a mais uma análise política. Hoje eu vou fazer aqui uma breve análise desse áudio que o Jorge Cajuru soltou aí nas redes dele, que é uma gravação de uma conversa dele com o presidente Jair Bolsonaro. Antes de irmos ao conteúdo mesmo debatido no áudio entre o Cajuru e o Bolsonaro, vamos falar um pouco sobre a posição dessas figuras nesse caso. Bom, o Jorge Cajuru, para quem não sabe, ele é um sujeito que fez carreira sendo polemista. O Jorge Cajuru, ele vive da polêmica, ele vive da manchete, certo? O Cajuru, pra galera mais nova, ele é aquele cara do Twitter que bota a bolinha vermelha pra dizer que uma parada é nova, pra dizer que uma parada é urgente. Então o Cajuru, ele é esse cara, ele é o cara que vive pra divulgar furo. E aí muitas vezes você vai analisar, o furo dele nem é tão grande assim. Pra ser justo com ele, algumas vezes até é. Mas então ele é esse sujeito que vive disso. Aqui em Goiás a gente conhece ele de longa data, ele é um notório doido, tem um histórico de doido, mas isso não vem ao caso. Vem ao caso que ele fez carreira na comunicação como um polemista, certo? E essa figura aí meio estranha, meio controversa. De outro lado a gente tem o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro não é inocente e ele tem pessoas que pensam por ele, pensam junto com ele as ações que ele toma. Então certamente ele sabia com quem que ele estava falando, ele sabia que o Cajuru é essa pessoa que eu acabei de falar aqui para vocês. Então ele sabia que o Cajuru gravaria uma conversa com ele. E o Cajuru seria justamente o cara que apertaria o botão ali no YouTube e botaria a parada para o mundo ver, para o Brasil inteiro ver. Então, se a conversa foi combinada ou não, não importa. O que importa aqui é que o presidente e a equipe dele tem consciência, sim, quem que é o senador Jorge Cajuru, tem consciência que o senador Jorge Cajuru vive dessas coisas. O Cajuru, para ele, isso foi uma grande oportunidade. Uma oportunidade de quê? De que pessoas no resto do Brasil o conhecessem e soubessem quem é ele, né? Quem é o Cajuru fora de Goiás, né? Então, para o Cajuru, isso foi uma grande oportunidade. Uma oportunidade de ganhar seguidores no YouTube dele que seja. Mas enfim, esse é o ponto. Agora vamos à conversa em si, né? Lá na conversa o presidente diz o seguinte, ele diz que essa CPI ela só seria boa para o Brasil se investigasse então prefeitos e governadores, o que a princípio já é muito engraçado, porque o Brasil tem mais de 5 mil prefeitos, né? E aí 27 governadores. Então o Bolsonaro ele quer uma CPI gigantesca, ele quer mobilizar, né, o Congresso inteiro em torno desse objeto enorme que ele quer. Mas esse é um ponto e existe o outro ponto que é o seguinte, essa talvez não seja a competência do Senado. O Senado só investigaria prefeitos e governadores diante de um fato muito concreto. Eu acho que essa atribuição é das assembleias legislativas, da Câmara dos Vereadores, dos tribunais de contas aí, do município, do estado. E para isso existe toda essa divisão nas instâncias, não é essa bagunça toda. Mas como eu disse, o presidente ele não é nenhum inocente, ele sabe disso, ele conhece a lei muito melhor do que eu, muito melhor do que você, pode ter certeza disso. Então, diante disso, ali, sabendo com quem que ele estava falando, né, sabendo que estava sendo gravado e que esse áudio seria divulgado, ele foi jogar para a base dele. Então ali ele falou várias coisas que a base dele já vem falando. Né, o Carlos Bolsonaro tuita quase todos os dias perguntando cadê os bilhões que o governo federal repassou para os estados e municípios, como se o governo federal estivesse fazendo algum favor para estados e municípios, o que não é o caso, né? Esses repasses que o Carlos Bolsonaro se refere, eles são repasses obrigatórios, repasses que acontecem em qualquer governo, em qualquer situação. Mas o seguinte, então o Bolsonaro ele quis falar com a base dele, então ele falou sobre a questão em torno da corrupção de governadores e prefeitos com o recurso que ele teoricamente enviou para o combate à pandemia, e ele falou, como sempre, mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ele jogou essas duas iscas aí para a base dele terem o que argumentar aí nos próximos dias em que está sendo instaurada essa CPI da Covid. Por que a jogada dele é interessante? Porque ele meio que tumultua o debate, ele cria mais um não debate, e em que as pessoas vão já desconfiar da CPI no Senado, justamente porque ela não vai estar investigando prefeitos e governadores. O fato de que não é a atribuição dela vai ser meio que irrelevante aí para uma parcela da população, para a opinião pública de uma parcela da população que vai achar injusto essa CPI investigar só o presidente Jair Bolsonaro. Mas esse é o objeto dessa CPI. A CPI é para investigar a omissão
do governo federal. Então, se é para investigar a omissão de governador e omissão de prefeito, então os vereadores das cidades têm que tomar posição e os deputados estaduais dos estados têm que tomar posição. Não é algo que será feito no Senado Federal. Mas como eu disse, eu acredito que o presidente saiba disso, então isso aí é mais um apito de cachorro, certo? É mais um código aí para ele falar com as bases dele e principalmente tumultuar o debate, tumultuar a opinião pública, confundir e esvaziar o objeto central dessa CPI. Então, gente, era essa reflexão que eu queria trazer aí para vocês que talvez não são de Goiás, essas informações sobre quem é o Jorge Cajuru. Isso nos ajuda a entender esse diálogo, que esse diálogo não é com o Bolsonaro e um outro senador qualquer, é com o Bolsonaro e o Jorge Cajuru, que é uma figura muito específica, uma figura muito controversa. Então, certo? E botar essa perspectiva do Bolsonaro, que ele sabia com quem que ele estava falando, e por fim fechar a argumentação aí dizendo que é mais a criação aí de um não debate, de uma confusão, de algo que é para tumultuar a opinião pública. Então era essa a reflexão que eu queria fazer hoje. Valeu, galera! Curtam aí o vídeo, se curtirem, se inscrevam aqui no meu canal que tem vídeo novo toda semana. Valeu!